E se os maiores heróis da DC enfrentassem seus equivalentes da Marvel, quem realmente sairia vitorioso? Hoje vamos analisar os poderes, os feitos e as citações e experiência de cada lado em batalhas que seriam épicas. Alguns dos resultados vão te surpreender e outros eu sei que vão deixar os fãs brigando aí nos comentários, então já deixa o like e ativa o sininho e bora pro confronto. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, crossovers entre a Marvel e a DC são clássicos e há muito tempo não tinha um novo. Desde a década de 90, os dois principais universos de super-heróis não interagiam diretamente mais. Isso só veio a mudar no começo de outubro com o crossover entre o Batman e o Deadpool. E por isso eu vou fazer uma pequena homenagem aos crossovers antigos, que eram basicamente trocação de soco entre heróis e vilões. E no vídeo de hoje é isso que eu vou analisar. Feitos, citações e escala para definir quem vence quem, para responder qual das editoras tem os heróis mais fortes entre os citados. E um pequeno aviso antes de começar. Eu busquei personagens com conceitos parecidos, e não necessariamente os mais famosos ou batalhas que já aconteceram e tals. A ideia é juntar os conceitos mais parecidos e fazer uma batalha, beleza? Enfim, bora pro vídeo. De um lado, temos o último filho de Krypton e do outro, o gladiador supremo do Império Shi'ar. Em plenas capacidades, os dois vão tremer universos inteiros na base da pancada e atravessar universos também em segundos enquanto saem voando. A força de vontade deles é meio que o que determina o nível de poder na hora e assim por diante. O Kal-El e o Kal-Ark são muito parecidos em conceito e por isso eu escolhi os dois para iniciar esse vídeo. Mas quando o assunto é feitos, acaba não tendo muita comparação, porque o Superman é muito mais consistente nesses feitos de destruir realidades e coisa muito além disso, como danificar estruturas da cosmologia da DC, que são muito maiores do que uma quantidade infinita de universos, por exemplo. O Clark é indiscutivelmente top 1 da liga desde sempre, e mesmo com os outros heróis ficando cada vez mais fortes, o posto de mais forte da liga segue sempre sendo do Superman. Ele é basicamente o cara que, se ninguém mais dá conta da ameaça, deixa pro Clark que ele resolve. O Cavaleiro das Trevas e o Homem Sem Medo. O principal ponto em comum dos dois é a questão de que tanto o Bruce quanto o Matt foram criados como uma resposta à criminalidade, e até certo ponto abordam os vilões da mesma forma. A força deles é o medo. O Demolidor tem um senso de localização absurdo e ele consegue sair na mão com vários outros personagens urbanos da Marvel. E o Batman faz o mesmo na DC, mas o principal diferencial entre eles numa luta é mais a questão de equipamento, porque o Batman tem as luvas de choque que foram feitas para ferir pesos pesados. E essa luva é um dos equipamentos padrões dele. Em uma luta contra o Matt, isso viraria completamente a maré, então eu não vejo como o Batman não venceria, porque os equipamentos dele são realmente bem quebrados. A filha de Zeus contra a herdeira de Thor. Eu admito que essa luta foi difícil de decidir quem participaria, porque a Marvel não tem bem alguém que seja exatamente parecida com a Diana. Eu acabei ficando entre a Jane e a Angela, mas eu acabei escolhendo a Jane por um fator muito específico. A principal semelhança das duas é que a Diana se garante contra todo mundo na base dos acessórios e armas mágicas, e a Jane só é o que é por causa de uma arma mágica, nesse caso o Mjolnir. E assim, em feitos concretos, as duas até que estão bem próximas, porque a Mulher Maravilha aguenta um poder equivalente à explosão de um universo no corpo dela, e o Laço da Verdade pode ativamente danificar as leis do universo, enquanto a Jane pode liberar o poder da Mãe das Tempestades, que é um raio que afeta metade da extensão do universo inteiro. Mas aí tem um fator extra. O Laço da Verdade seria capaz de interagir com a verdade da Jane Foster, literalmente tirando os poderes do Thor que ela estaria usando, uma vez que esse não é o estado natural dela. Então aqui quem vence é a Mulher Maravilha. Essa daqui é bem simples, eu não preciso explicar por que a batalha seria entre os maiores velocistas das duas editoras. O que é interessante mencionar é que o Mercúrio, mesmo sendo bem além do nível que muitas pessoas colocam ele, ainda tem que percorrer um longo caminho para chegar ao nível do Flash. Nesse vídeo aqui eu tô considerando o Barry, mas o mesmo se aplica pro Wally. O Mercúrio é bilhões de vezes mais rápido que a luz, mas isso não é o suficiente para vencer um dos 5 membros mais fortes da Liga da Justiça. Alguém que pode utilizar o poder de uma força cósmica multiversal para lutar, e bom, tem uma velocidade literalmente infinita. Então aqui, sem surpresas, o vencedor é o Flash. Eu confesso que o ideal para essa outra batalha seria o Lanterna Verde contra o Quasar, mas eu não podia perder a oportunidade extremamente rara de falar do Nova, um dos heróis mais desconhecidos da Marvel, pelo menos para o público em geral. Em potencial máximo, tanto o Hal Jordan quanto o Richard Rider podem lidar com ameaças universais,
Então aqui é uma batalha de escala cósmica, mas nessa daqui eu iria de Hal. E o motivo para isso é que o Hal Jordan não é o maior lanterna à toa. A força de vontade dele é tão absurda que ele consegue fazer coisas logicamente impossíveis, como superar o poder de todas as tropas sozinho e deitar o Krona com o poder do espectro emocional em várias cores. Na prática, isso é como se o poder dele superasse o próprio poder e mais outros 6 poderes iguais somados. É simplesmente bizarro o que a força de vontade do Hal Jordan pode fazer. Então, novamente, a DC leva mais um ponto com a vitória do Lanterna Verde. Entre o filho de Darkseid e o filho de Odin, as coisas são bem interessantes. Ambos são deuses, filho de deuses no nível de Skyfathers e eventualmente vão superar os seus pais. O Orion é profetizado como quem vai pôr um fim no Darkseid lá no futuro, e o Thor atualmente é o rei de Asgard. Além disso, ambos têm seu Rage Mode, o Thor com a loucura do guerreiro e o Orion ao deixar o sangue do Darkseid passar por cima da sua criação em Nova Gênesis. Mas, falando sobre o nível de poder, o Orion muitas vezes é colocado no mesmo patamar de força do Superman e é usuário de um poder chamado Astroforça, uma fonte de energia cósmica vindo da Muralha da Fonte. Um poder que permite ele conter explosões universais e coisa do tipo. O cara só de existir já pode destruir todos os universos da DC, porque um novo deus em tamanho real pode levar tudo isso daí ao colapso só caindo. E eu não tô falando de forma figurativa. O Darkseid em tamanho real quase levou o multiverso DC pro colapso. E o Orion, por mais que não seja literalmente do mesmo tamanho que o pai dele, proporcionalmente para os universos é simplesmente irrelevante. Mas o Thor leva a vantagem aqui porque pode fazer coisas semelhantes como afetar uma quantidade infinita de dimensões na pancada e etc. Mas ainda na fase mais clássica do personagem, digamos o Thor base. Mas como rei, ele agora tem acesso à sua Thor Force e tá muito mais poderoso. É um Thor upado contra o Orion base, não tem nem muito o que dizer, porque por mais que eles fossem pareados antes, com o Thor estando upado, acabou o debate. Então é isso, aqui o Thor leva vantagem. Tanto John Wayne Irons quanto Tony Stark são dois dos maiores gênios da robótica de seus universos, e os dois têm diversas fases e armaduras. O Homem de Ferro tem trajes como a Hulkbuster e a God Killer, enquanto o Aço teve a Engine Entropic, mas aqui nós vamos falar das armaduras padrões feitas pelos dois. E nisso, o Homem de Ferro tem mais feitos concretos, como precisar de milhares de sóis para recarregar uma armadura mais antiga, nesse caso a Extremis. Mas ele também tem feitos de escala, tipo alimentar a fome do Galactus junto do Thor e do Tocha Humana. E o Aço tem bastante feito de escala, ferindo pesos pesados como Atlas e tals, mas acaba que é muito impreciso saber o nível de poder dele sem que precise fazer um monte de empilhamento. Então, pelo menos pra mim, é muito mais seguro acreditar que o Homem de Ferro levaria essa na base do poder bruto. E além disso, o Tony tem mais hacks, digamos assim, as armaduras dele têm mais funcionalidade. Então por isso, o Homem de Ferro é o vencedor aqui. E agora falando de dois monstros com potencial ilimitado, o Apocalipse e o Hulk, ambos podem estourar dimensões na porrada e peitar os maiores pesos pesados de seus universos. O Apocalipse normalmente tratoriza qualquer herói da liga que não seja o Superman. E para enfrentar o Hulk em plenas capacidades, o cara tem que ser do nível do Thor ou do Sentinela. Abaixo disso não tem nem debate. O Hulk passa o carro no maluco. Mas eu não vou falar muito sobre essa luta. O Hulk vence, mas se você quiser uma análise mais completa, eu sugiro que dê uma olhada na batalha que eu fiz entre esses dois e tá aparecendo aí no card agora, beleza? Tanto a Koriand'r quanto a Carol Danvers são pesos pesados com uma semelhança. Elas são uma alusão direta a estrelas, os poderes dela de uma forma geral são parecidos e tudo mais. Para todos os efeitos, na forma base, as duas estão em níveis próximos, mas a Kori leva uma vantagem pelo menos pequena, porque a força dela normalmente é colocada como mais ou menos na mesma escala que os outros pesos pesados. Mas, verdade seja dita, a Carol normalmente é representada bem mediana no braço e bem forte no poder destrutivo e tal. Então, isso desbalancearia um pouco a versão base dela. Essa luta eu tenho uma certa dificuldade para decidir, mas para não ficar em cima do muro, eu vejo a Binária tendo mais chance de vencer, porque a Carol base não tá tão longe do nível da Kori, e upada, ela obviamente fica muito mais poderosa. Então acaba que aqui a Capitã Marvel vai levar essa vantagem. A próxima batalha é entre adolescentes com poderes derivados de tecnologia de escala cósmica. O Besouro Azul Jamie Reyes e o Nova Sen Alexander. Começando com o Jamie, o Escaravelho dá pra ele uma grande gama de poderes e habilidades para bater de frente com lanternas verdes. Conceitualmente é por aí que ele tá, uma potência para estourar estrelas e tancar buracos negros, enquanto o Sen tá numa situação parecida por estar numa escala de pesos pesados da Marvel, mas não tem muita base para estabelecer um nível exato. No geral, os dois dependem muito de escala, então dizer quem é mais forte depende muito da história em específico, porque o poder deles flutua bastante, mas no geral eu acredito que o Jaime vença.
O Caçador de Marte e o Visão não são conceitualmente parecidos, mas os poderes deles e os designs clássicos são bem parecidos e por isso eu decidi colocar eles nesse vídeo. O Visão normalmente vai conseguir peitar vários Vingadores, entre eles pesos pesados como Magnum, Jane Foster e Surfista Prateado. E ele não tem muitos feitos concretos, mas o fato dele ser conceitualmente próximo do Ultron em nível de poder dá uma base interessante para ele. Já o Caçador de Marte também consegue peitar vários membros da Liga e pesos pesados tipo Mon-El, Superman e Shazam. E ele é bem inconsistente em força física, já que não é incomum ele ser atropelado por kryptonianos tipo Superboy e o Zod e depois estar lutando contra o Superboy primordial. Então é impreciso saber até que ponto o físico dele vai, mesmo ele sendo um peso pesado. Ainda assim, a telepatia do John é absurda, papo dele comumente afetar entidades cósmicas com ela. E beleza que o Visão é levemente diferente de um ser convencional, mas ainda assim a sua mente pode e seria afetada pelo Caçador de Marte, e por isso o Ajax provavelmente venceria. Na batalha entre super soldados, as coisas são bem interessantes também. Os experimentos que fizeram do Steve e do Slade super-humanos deixaram eles com uma velocidade absurda, papo de reagir a ataques que têm a velocidade da luz. E ambos têm equipamentos muito potentes, o Steve defensivamente com o escudo e o Slade ofensivamente com o bastão de combate. Conceitualmente, o escudo de adamantio vai aguentar pancada de pesos pesados e o bastão de combate vai ferir esses pesos pesados. Então na prática eles meio que se anulam. Essa luta ficaria mais numa questão física mesmo. E nisso o Capitão América leva vantagem, porque as porradas dele são equivalentes a bombas nucleares. E o Slade algumas vezes até conseguiu resistir a golpes nessa magnitude, mas é mais uma questão de sobreviver e se regenerar do que tancar propriamente dito. Essa luta acabaria pendendo pro lado do Steve, mas se ele não desmaiasse o Slade, as coisas poderiam mudar. Porque diferente do que muitos pensam, o fator de cura do Exterminador não é fraco. Ele pode regenerar órgãos internos e membros com o passar do tempo. De certa forma ele é imortal, mas ainda assim ele seria nocauteado pelo Capitão América na minha visão. Agora a batalha é entre o Homem-Aranha Peter Parker e Derek James, os Sideways. Conceitualmente, eles são bem diferentes em tudo, eu sei, mas o design dos Sideways e as histórias dele tem uma vibe meio parecidas com as do Homem-Aranha. Mas indo logo para a questão de nível de poder, a habilidade do Derek é criar fendas dimensionais para se locomover ou atacar as coisas com cortes espaciais. Mas se ele abrir uma fenda dentro de outra fenda, ele pode até mesmo gerar um buraco negro. O problema é que os atributos físicos dele não são lá grandes coisas. E o Homem-Aranha é muito mais forte e rápido, já que ele reage na velocidade da luz e é fisicamente mais forte do que o Capitão América. Inclusive foi o Peter que comparou o soco do Steve com uma bomba atômica. Então aqui não tem segredo, o Homem-Aranha vence. Agora, entre os Regentes do Mar, nós entramos num debate mais clássico dos fãs das duas editoras. O Namor sai na mão com vários pesos pesados, entre eles Hércules, Hulk e Raio Negro. Ele não tem muitos feitos concretos, mas ele aguenta pancada até de gente nível Thanos. Enquanto o Aquaman é fisicamente do nível da Mulher Maravilha, mas recentemente ele ganhou um power-up do Azul, uma força cósmica de poder da DC que além de permitir ele ter hidrocinese igual o próprio Namor, deixou o Arthur muito mais forte. No braço, lutando debaixo d'água, antes era uma luta justa, mas o Aquaman upado recentemente e com os equipamentos dele, acaba desequilibrando muito a luta, mas enfim. A última batalha é entre dois que quebram a quarta parede, mas essa luta eu não vou passar muito tempo falando porque a Arlequina é uma personagem urbana normal. Ela é muito forte para os parâmetros humanos, até porque a Era Venenosa deixou ela mais forte, resistente e ágil do que os humanos normais. Então a Harley aguenta explosões e coisas que destroem prédios e tal, mas o Deadpool é outro nível, porque ele é um personagem urbano da mesma prateleira que o Luke Cage, a Jessica Jones, o Homem-Aranha e o Capitão América. Ele é mais fraco do que eles, mas não é nada muito discrepante, tanto que ele ainda aguenta umas porradas deles. E ele ainda tá parcialmente em escalas nucleares de poder. No fim das contas, o placar fica equilibrado, mas com esses personagens o universo DC leva uma pequena vantagem. Mas se alguns personagens fossem diferentes, obviamente o placar também mudaria, porque depende muito. Mas e você? Quem você acha que ganharia o confronto definitivo entre a DC e a Marvel? Deixa sua opinião aí nos comentários. E, bom, se você curtiu esse duelo, deixa o like, compartilha e comenta qual crossover você quer ver no próximo. Seja dos Vingadores versus Liga da Justiça, vilões da DC versus vilões da Marvel e por aí vai. Hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!